é um daqueles instrumentos processuais historicamente muito prestigiado por ter sido um instrumento processual visando atacar atos do poder público. Isso, por si só, já era uma grande novidade. Ele veio com a Constituição de 34, foi regulamentado em 36, foi retirado da Constituição em 37, voltou em 46, foi regulamentado em 51, através da Lei 1533, que perdurou até agora 2009, 2010, a Lei 12.016 agora de a Lei 12.016 cadê aqui? De 2009, né? Então, ele, essa regulamentação aí, através da Lei 1533, perdurou de 1951, 52 até agora 2009. 2009, aí, a título de regulamentar o mandado de segurança coletivo, houve uma inovação na lei de mandado de segurança como um todo. Passou a termos aí a lei 12.016, a partir de 2009, certo? E aí essa lei trata do mandado de segurança individual e do mandado de segurança coletivo, não é? O mandado de segurança individual, eu acho que previsto na Constituição, lá no inciso 70, 72, 70, estou recordando agora. E o mandado de segurança coletiva, eu acho, no inciso 69, né? Então, o trocado aí é 69, 70, 70 e 69, uma coisa assim, certo? Então, o primeiro aspecto é esse. Quando o mandado de segurança, durante esse período todo que ele perdurou, até a década de 70, o mandado de segurança era visto como um instituto processual diferente. A sua natureza jurídica não era, não se tentava misturar, vamos chamar assim, com uma ação qualquer. Era um remédio jurídico, um mandamus, um urite, um, uma coisa assim excepcional, extraordinária. Era assim que tratava a doutrina, certo? A partir da década de 70, começou-se a definir o mandado de segurança como sendo uma ação de berço constitucional e uma ação especial. Isso a parte da doutrina na época ficou assim meio receosa dessa nova posição do mandado de segurança, porque não se queria mandado de segurança no campo ordinário de uma ação. Mas isso foi o que terminou prevalecendo naquele momento histórico. Mandado de segurança tendo natureza jurídica de uma ação. E, hoje isso é absolutamente normal, absolutamente aceito pela doutrina unânime, não tem mais aquele receio da época, né? De 30, 40 anos atrás, principalmente de 40 anos atrás. Bom, mas uma ação o quê? É uma ação especial. Como toda ação especial, todas as ações que nós estamos estudando aqui são ações especiais. Como todas as ações do Código de Processo Civil de procedimento especial são ações especiais. Não é? Como outras ações que têm leis extravagantes são ações especiais. Então, o mandado de segurança também está dentro desse rol de ações especiais. Não é? Agora, por que é que uma ação é especial? Porque ela contém, primeiro, os mesmos requisitos de uma ação comum. Os mesmos requisitos de uma ação comum. E segundo, aí é o que caracteriza a sua especialidade, ela tem alguma característica ou requisitos ou condições específicas para defini-la e identificá-la como especial, certo? Uma das especialidades do mandado de segurança é ser uma ação criada desde a origem pela Constituição Federal, ter berço constitucional. Por isso que é considerada como uma ação constitucional.
era a ação constitucional mais relevante que se tinha há 30 anos, 40 anos atrás. Depois, com as ações de controle de constitucionalidade concentrado, que a gente estudou aí, o mandado de segurança ficou pequeno em relação ao que se tinha ideia há décadas atrás. Bom, e qual é a especialidade do mandado de segurança? Então, como eu falei, uma das especialidades do mandado de segurança é exatamente a questão de ter um berço constitucional. Nesse roteiro, vocês vejam o seguinte: eu mostro uma evolução constitucional e legal, aí aquilo que eu falei, abreviadamente em 1 minuto, né? E aí depois eu venho trabalhar aqui a questão das condições gerais e específicas, que é isso que nós estamos falando, né? E nas condições específicas, uma das coisas que eu já falei foi que é uma ação que tem base na Constituição, por isso que seus requisitos estão específicos estão lá definidos, não é isso? Pronto, é no artigo 5º, inciso 69 da Constituição, certo? E o mandado de segurança coletiva no 70, no inciso 70, é assim. Muito bem. E a outra especificidade é que nós estamos diante de um instrumento processual que só pode ser utilizado contra o poder público. Ele não pode ser utilizado na solução de uma outra espécie de relação jurídico-processual que envolva particulares, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Na realidade, ele tem que envolver o poder público. Então, tem que ser de um ato do poder público, certo? Esse aqui é o detalhe. Este ato, olha, já aí uma característica, é ato do poder público, não é qualquer ato jurídico, é um ato específico, um ato do poder público. Quando eu digo do poder público, ele tem uma maior abrangência do que eu dizer ato administrativo, porque também cabe mandado de segurança contra ato judicial, certo? Não cabe contra a lei em tese, mas é possível se trabalhar a inconstitucionalidade incidental no mandado de segurança. O controle de constitucionalidade difuso pode ser feito através do mandado de segurança também, tá certo? Então, na questão da lei, ele pode alcançar a declaração, o reconhecimento de uma inconstitucionalidade de forma incidental, como qualquer outra ação, tá certo? Como qualquer outra ação. E aí nós temos o chamado controle de inconstitucionalidade difuso. Não é? Nesse controle de inconstitucionalidade difuso, ele é incidental, porque não é através de ação, é numa ação que se ajuiza e preliminarmente ou destacadamente dentro da petição se trabalha a questão da inconstitucionalidade do ato, da lei, o que for. O mandado de segurança também guarda essa mesma peculiaridade, não é? Então, ato do poder público, esse ato tem que ser ilegal ou abusivo, né? Ilegal ou abusivo. Veja que isso daí já é antipático para o poder público. Considerar um ato do poder público ilegal ou abusivo, o poder público, a autoridade, não gosta disso, não gosta. Então, é por isso que ele é um instrumento processual. Um autor como, por exemplo, Celso Antônio Boneira de Mello, talvez seja um dos autores que mais ressalta a importância, a relevância do mandado de segurança, né? E desse grande prestígio que ele dá ao mandado de segurança, ele trabalha muito com isso, com a questão do abuso do poder público, da ilegalidade do poder público, e como o poder público repugna muito o mandado de segurança, e no curso da história, as leis que vieram sempre alterar o mandado de segurança são leis que sempre procuram restringir. Esse é um detalhe interessante. Nunca o mandado de segurança avançou em termos legais desde aquilo que foi originariamente regulamentado em 1936, e especialmente em 1951, através da Lei 1533. Nunca foi
aperfeiçoado para melhorar, para enriquecer, não, era sempre para minimizar o máximo possível os efeitos, principalmente os efeitos do mandado de segurança. Primeiro, não sempre teve normas impeditivas de liminares. Agora mesmo o Supremo terminou de julgar uma ação direta de inconstitucionalidade, não é? De um dispositivo dessa lei sobre liminar, a inconstitucionalidade da liminar, porque tem uma norma impedindo liminares em determinadas situações. Então, agora que eu digo, esse julgamento foi há cerca de um mês atrás, certo? Então, vocês vejam, no campo legal nunca foi houve amplitude de aperfeiçoamento do Instituto. E outra norma sempre que no curso da história procurou sempre minimizar o mandado de segurança é a que dá efeito suspensivo a liminar, que pode ensejar a suspensão dos efeitos de uma liminar, da decisão, e que a gente falou isso bastante lá na lei da ação civil pública e na lei da ação popular, aliás, não é? Quando a gente analisou o artigo 12, a questão da suspensão da liminar e da suspensão da liminar ao lado do agravo de instrumento. Quer dizer, tem dois instrumentos para suspender os efeitos de uma liminar e da própria decisão, porque eu também estendi o estudo para dizer que nos dias atuais a suspensão não é só da liminar do mandado de segurança, mas sim também da própria sentença do mandado de segurança, certo? Bom, e aí, o que nós temos como características especiais, ou condições, ou requisitos específicos, a ilegalidade do ato, a abusividade do ato, e se tratar de um direito líquido e certo. Esses são os requisitos que trabalham toda a doutrina e que estão no próprio texto constitucional, certo? Ao ditar exatamente que se trata de ato jurídico do poder público, ou de qualquer órgão ou entidade que exerce, mesmo sendo de direito privado, exerce uma atividade pública, como são, por exemplo, os cartórios extrajudiciais, como são, por exemplo, as faculdades, não é só a faculdade, o ensino, o chamado ensino privado. Naquilo que diz respeito às atividades do ensino, como é uma delegação de competência, os atos ali são atos administrativos, são atos tidos como público, de interesse público, e por isso eles são susceptíveis de mandado de segurança também, não é? Mas só os atos que são inerentes à própria atividade do ensino, certo? Por exemplo, a questão de trabalhista e uma série de outras coisas não entram a natureza da pessoa jurídica, etc., não entram nesse mérito aí, só com relação ao ensino em si. Então, a matrícula, a forma de como se aplica o ensino tem que ser de acordo com as regras do Ministério da Educação, das leis e diretrizes e bases, de lei em matéria de ensino e por aí afora. Fugiu daquilo, nós estamos diante de possível ilegalidade ou abusividade do ato, certo? O constituinte, não só o legislador como o constituinte, trabalha sempre com a ideia de abusividade e ilegalidade, e aí a doutrina procura fazer um esforço muito grande para diferenciar um do outro, mas a jurisprudência não diferencia, considera mais ou menos como sinônimos, para não dificultar. Olha, essa situação é de abusividade, essa outra é de ilegalidade, e fica aquela discussão que não leva a lugar nenhum, a não ser se trabalhar e perder tempo com uma coisa que, se é ilegal, para a jurisprudência, se é legal é abusivo, se é abusivo é ilegal, e acabou-se. Por isso que eu coloquei aí alguns exemplos que, se por acaso fosse levar em consideração a classificação doutrinária,
não haveria a confusão no sentido de se fundir as coisas uma com a outra, como trabalha a jurisprudência. A jurisprudência, uma hora trata a situação que para a doutrina seria ilegalidade e outra hora trata como se fosse abusividade para outra. Por quê? Porque a doutrina, nesse preciosismo, mas isso também a doutrina vem abandonando. Quando viu que também aquilo era um preciosismo exagerado, hoje não insiste mais tanto. Não é? E aí foi no sentido de quê? De que, por exemplo, são ilegais os atos que violam normas legais. São abusivos os que violam o princípio. Ora, imagina, como o princípio hoje é norma, né? Dentro daquela visão que eu acho que eu já falei aqui nas primeiras aulas, da terceira classificação que eu fiz dos princípios, os princípios como início, como conhecimento inicial, etc., em princípio como base teórica da estrutura das normas jurídicas, e depois princípio como norma, é a terceira visão de princípio que eu mostrei aqui no início do curso, né? No início do semestre. E aí, lógico que isso ficou muito sem sentido nos dias atuais, esse chamado preciosismo. Por isso que a jurisprudência não. O ato é ilegal ou é abusivo? É ilegal, é abusivo, é ilegal e acabou-se. Certo? O terceiro requisito, que é a questão da liquidez e certeza do direito. Esse conceito, sim, nos mandados de segurança tem aí o quê? Já tem quase 90 anos, já tem 80 e tantos anos, né? Nesses 80 e tantos anos, da década de 30 até agora, né? É de 34 mandado de segurança, então nós temos aí 66 anos do século passado, né? E temos mais 21 anos aí, 87 anos, tá vendo? Já quase 90, exatamente aquilo que eu falei, né? Nesses quase 90 anos, né, de mandado de segurança, com os seus altos e baixos, com suspensões em período de 37 a 45, aí, ficou a lei 196, foi a que regulamentou o mandado de segurança em 34, mas a Constituição tinha retirado o mandado de segurança da Constituição, a Constituição de 37, né? Retirou o mandado de segurança do texto constitucional, ficou a lei, e nesse período ficou aquela discussão se existia um mandado de segurança só com a lei, se não existia. Na parte da história do mandado de segurança tem muita história para ser contada, né? Muita história. Muito bem. Aí, esse conceito de direito líquido e certo, ele sim, ele desde a sua origem, ele foi sempre muito discutido. Até que depois da década de 80, 90 para cá, a coisa se consolidou de uma forma mais tranquila, né? E essa consolidação se deu com um trabalho do ministro do Supremo Tribunal Federal, até que esse ministro ele foi juiz federal, foi ministro do antigo Tribunal Federal de Recursos, depois ministro do STJ e depois ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro... como é? Agora sim, fugiu aqui. Deixa eu ver se tem aqui no roteiro. Que é aposentado, dá sempre entrevista. Ministro Carlos Mário Veloso. O ministro Carlos Mário Veloso, certo? O ministro Carlos Mário Veloso, na década de 70, quando se estava comemorando os 40, era 50 anos do mandado de segurança, houve um congresso, era 40 anos, isso foi em 74. Quando estava comemorando 40 anos, imagina. Carlos Mário Veloso escreveu um trabalho, naquela época, já escreveu um trabalho para um congresso que houve em São Paulo, muito importante em comemoração aos 40 anos. Esse congresso trouxe todos os grandes juristas do país, todos e alguns juristas, muitos juristas estrangeiros, não é? Em comemoração aos 40 anos do mandado de segurança. E Carlos Mário Veloso escreveu um trabalho com o título O Conceito de Direito Líquido e Certo. Ele tratou de outros assuntos nesse trabalho, mas esse trabalho se transformou numa grande bandeira a respeito do conceito de direito líquido e certo. Por quê? Porque Caio Mário resgatou, naquele momento,
uma parte de um voto proferido pelo ministro Costa Manso em 1936, logo que o mandado de segurança foi regulamentado, e à luz do que tinha na Constituição de 34, porque esse conceito de direito líquido e certo, essa ideia de direito líquido e certo, vem desde a Constituição de 34. Continua hoje da mesma forma, certo? E a grande dificuldade era o que era direito líquido e certo. E sempre a doutrina trabalhou aí, até até esse momento desse congresso, a doutrina trabalhava com direito líquido e certo como sendo o quê? Aquele direito translúcido, incontroverso, incontestável, claro como a luz do dia, isso tudo se diz nas petições aí, né? Ou claro como a luz solar, essa linguagem que não diz nada, mas que dá um efeito retórico extraordinário, não é? Mas o grande problema era esse direito que é translúcido, controverso, incontestável, evidente, patente. Bom, esse direito é que direito? É o próprio direito positivo, porque o direito positivo, ele, na realidade, trabalha com a questão da existência ou inexistência. Ele existe ou não existe? Se existe, é válido ou não é válido? Aí vem aquela que hoje, mais modernamente, se classifica, né? Direito objetivo, ser translúcido, incontroverso, incontestável. Bom, ele existe, está vigente. A constatação do direito objetivo é feita de uma forma bem diferente dele ser incontroverso. A norma está vigente, está, é incontroversa. Existe, existe, é incontroversa. Agora, ela é válida, é inválida, aí também. Se for considerada válida, pronto. Isso é objetivamente palpável, não precisa de estar com essa dificuldade. Aí, Costa Manso, em 1936, havia proferido um voto e Carlos Mário resgatou esse voto e trabalhou para trabalhar o conceito de direito líquido e certo. Aí o que disse Costa Manso naquele momento? Esse conceito é muito importante, porque, na realidade, não é só para entender a questão do direito líquido e certo do mandado de segurança. Esse conceito ele se presta a gente entender tudo de qualquer demanda, certo? E aí a gente vai transpor depois para o direito coletivo, mandado de segurança coletivo e o direito coletivo, os direitos coletivos. Vejam que coisa fantástica aqui. Eu vou explicar bem esse conceito para vocês verem como é interessante. Entendo, disse o ministro Costa Manso em 1936, que o artigo 113, inciso 33 da Constituição, ou número 33, que era naquela época, essa é a Constituição de 34, empregou o vocábulo direito como sinônimo de poder ou faculdade. Olha, se vocês se lembrarem ainda da minha primeira ou segunda aula, uma das ideias que eu trouxe foi exatamente o conceito de direito líquido e certo. O conceito de direito subjetivo. Não é? Direito subjetivo é o quê? E começa dizendo lá, no primeiro roteiro tem isso, direito subjetivo, a faculdade, o poder. Olha, presta atenção aqui. Então, já vai seguindo aí para dizer o quê? Olha, empregou o vocábulo direito como sinônimo de poder ou faculdade, decorrente da lei ou da norma jurídica, direito subjetivo. Quer dizer, o poder e a faculdade é o direito subjetivo. Vocês se lembram que eu falei da história da divisão do direito objetivo e direito subjetivo. O que é o direito subjetivo? É a faculdade, é o direito, é o poder, que resulta de quê? Da norma jurídica, da ordem jurídica, é o direito. E aí a norma jurídica, a ordem jurídica é o direito posto, é o direito objetivo. Olha, distingue-se uma coisa. Faculdade, poder, direito subjetivo. Norma, direito posto, ordenamento jurídico, direito objetivo. Tá certo? Então, o direito subjetivo é aquele que resulta do direito objetivo. Mas ele tem toda a doutrina, historicamente e secularmente, que já fez essa distinção, essa classificação. Não é? Olha, é decorrente da lei ou da norma jurídica, direito subjetivo.
não aludiu à própria lei ou norma. Olha, não está se referindo ao direito objetivo, à própria lei, à própria norma. Direito objetivo, não é isso? O remédio judiciário não foi criado para a defesa da lei em tese. Eu já falei isso daí, que a defesa da lei em tese também não se busca no mandado de segurança. Ela pode ser considerada, até tida como inválida no mandado de segurança, mas de forma incidental. Ele não é o objetivo do mandado de segurança ser esse. O objetivo do mandado de segurança é trabalhar um direito subjetivo. Incidentalmente, pode-se reconhecer a inconstitucionalidade de uma norma em razão do controle difuso que nós temos no Brasil. Também, não é isso? Quem requer o mandado defende o seu direito. Olha, o que é um direito subjetivo? Eu falei isso demais. É o seu direito, o meu direito. Quando a gente passou para o direito coletivo, agora não é mais o meu direito. O seu direito, é o nosso direito. É diferente, olha aí, tá vendo? O direito defende o seu direito, isto é, o direito subjetivo. Olha aquilo que eu falei lá naquele momento. Reconhecido ou protegido pela lei. O direito subjetivo é aquele que é reconhecido e protegido pela lei. O direito subjetivo, o direito da parte, é constituído por uma relação entre a lei e o fato. O meu direito subjetivo, ele nasce de uma relação entre a lei me assegura um direito subjetivo. Mas eu, por exemplo, direito de propriedade. Por que a lei me assegura a condição de proprietário? Eu sou proprietário? Não. Eu só sou proprietário se eu adquirir um bem e esse bem me der o status de proprietário desse bem. Aí essa relação entre o fato de eu possuir esse bem e a lei que assegura o meu direito de propriedade, isso é o que faz nascer o direito subjetivo. Eu tenho um direito subjetivo de propriedade sobre esse bem. Dado, assegurado, previsto, garantido pela ordem jurídica, pelo direito posto, pelo direito objetivo. Está vendo como são as coisas? Assim. Isso aí, olha, isso está sendo explicado em maneira de segurança, mas isso se presta a toda e qualquer relação jurídica possível, imaginável, aqui e em qualquer parte do mundo. Acredito até que em outros planetas, quem sabe, né? Mas eu tenho certeza que em todo o globo terrestre aqui se aplica essa regra, certo? Bom, o direito subjetivo, o direito da parte, é constituído por uma relação entre a lei e o fato. A lei, porém, é sempre certa e incontestável, aquilo que eu já havia falado. A lei é sempre certa e incontestável. Ela existe ou não existe. Ela é objetivamente analisável, e se existe ou não existe. Né? Ninguém é lícito ignorar. Ainda tem mais isso, né? Ninguém é lícito ignorá-la. E com o silêncio, a obscuridade, a indecisão dela, não se exime o juiz de sentenciar ou despachar. Não é? O juiz não pode dizer, não sei se tem essa lei, não. Nem qualquer pessoa pode, imagina o juiz. Só se exige prova do direito estrangeiro ou de outra localidade. Em matéria de direito objetivo, o único direito que se exige prova é o direito internacional, não é? E o direito local, uma regra municipal, quando se invoca numa ação, numa demanda, tem que comprovar aquele direito local. Isso é uma regrazinha também que a gente aprende lá, eu acho que introdução ao direito ainda, né? Pelo menos foi nessa época, né? Que eu já ouvi falar isso. Agora, o fato é que o peticionário deve tornar certo e incontestável para obter o mandado de segurança. Olha, se eu estou invocando a minha condição de proprietário, eu tenho que comprovar essa condição de proprietário, para poder mostrar que eu tenho um direito subjetivo. Certo? Olha aí, é preciso mostrar isso, provar. Então, eu tenho que provar a situação fática. Por isso que eu digo sempre que isso envolve uma série de reflexões, né, minha gente? Todo esse conceito aí que eu estou explicando. Porque você veja o seguinte, quando eu digo que causa de pedir no processo civil comum envolve a questão da prova também, e por isso uma ação que se extingue sem análise de prova, qualquer ação, na minha concepção, ela não faz coisa julgada material, e aí só faz coisa julgada formal, você veja como é interessante. Porque sem prova, eu não tenho o fato não existe. Ou, se ele existiu, ele não foi trazido para o processo, ele não foi comprovado, ele não está demonstrado, e só se pode julgar e decidir aquilo que tem no processo. Regrazinha tão simples, mas
muito vilipendiada, mas é uma regra secular, uma coisa elementar, mas coitado do direito e do processo, né? Aí aqui tem. Então, só se exige a prova do direito estrangeiro. Ah, não. O fato é que o peticionário deve tornar certo em controvérsia. Olha, incontestável, incontroverso, translúcido, claro como a luz solar, tudo isso é o direito o quê? O fato que eu tenho que demonstrar, que o fato é o que leva a configurar o meu direito subjetivo. Para obter o mandado de segurança, o direito será declarado e aplicado pelo juiz. O direito será declarado e aplicado pelo juiz, que lançará a mão dos processos. O direito objetivo, o direito posto, certo? Que lançará a mão dos processos de interpretação estabelecidos pela ciência para esclarecer os textos obscuros ou harmonizar os contraditórios. Seria absurdo admitir, declara o juiz incapaz de resolver de plano um litígio sob o pretexto de haver preceitos legais em espaços complexos ou de difícil inteligência ou duvidosa aplicabilidade. Desde depois que o fato seja certo e incontestável, resolverá o juiz a questão de direito, por mais intrincada e difícil que se apresente, para conceder ou denegar o mandado de segurança. Olha aí a conclusão do conceito de direito líquido e certo dado por Costa Manso em 1936. Resgatado esse conceito por Carlos Veloso em 1974. Esse trabalho foi muito publicado na época, foi publicado em dezenas de revistas. Também na época tinha no máximo uma dezena de revistas também, né? Em todas as revistas possíveis foi publicado, e aí, pronto. Ele trouxe duas coisas que se consolidou. Primeiro, a ideia de que mandado de segurança tinha natureza de ação. Nesse trabalho ele defendeu também e sustentou, e aí, depois disso, esse problema de mandado de segurança ser um remédio jurídico especial, sem estar misturado com a ação, isso acabou-se. E a segunda foi que direito subjetivo, ou direito líquido e certo, é o direito subjetivo. Porque o direito subjetivo é que eu preciso mostrar a situação fática que fez surgir esse direito e comprová-la. E o que é o mandado de segurança? E o que é o direito líquido e certo do mandado de segurança? O direito líquido e certo do mandado de segurança é eu trazer já de plano, a prova do meu direito subjetivo que eu estou postulando no mandado de segurança. Esse é o conceito, essa é a ideia de direito líquido e certo. Direito líquido e certo é eu apontar, relatar, mostrar a situação fática e já de plano comprovar essa situação fática. O que é isso, professor? Direito líquido e certo. Direito subjetivo. Agora, é importante, esse é que é o pecado nos mandados de segurança, nas petições. Toda petição tem um vício porque não tem isso. Quando se fala o importante, o legislador não falou. E não adianta dizer lá no Congresso que quando for modificar a lei, bote direito subjetivo, líquido e certo. Não bote isso, não. Não adianta, não. Isso não vai entrar na cabeça de um parlamentar, na cabeça de um... Bom, de alguns parlamentares até entraria. Ele dizer, mas eu não vou conseguir aprovar nunca esse projeto aqui. Ah, o que é isso? Esse tal de direito subjetivo aí. Porque lá no parlamento é cheio de gente que não entende nada de direito, não é nem formado em direito, sabe nem o que é direito. Imagina. Aí você bota uma palavra lá diferente, mas isso desde 1930 vem de um jeito, agora mudar? Ah, meu amigo, não muda nunca. Mas, professor, eles não são cheios de assessores, os parlamentares? Não, doutora Tamara, você está pensando que assessor convence um parlamentar tapado, sem saber nada daquele assunto? Ele pode dizer, ele diz, não. Aí ele escuta. Tem política até que é bem assim, tem uma paciência mal do mundo de escutar. Quando escuta, diz, tudo certo, você está certíssimo. Agora bota desse jeito que eu estou dizendo aí. Pronto. É assim, você fosse um dia assessor do parlamentar, uma semana, você ia no instante e ia entender o que é isso na vida. Não tem não. Alguns aceitam. Bom, já que você está dizendo, mas isso tem... Olha, aí ele vai dizer. Aí, porque eles escutam muito, vê muito debate.
Aí escuta no outro canto um parlamentar que é entendido no assunto, dizer, existe controvérsia, mas é isso mesmo. Eles, eu vi ali uma história que existe uma controvérsia, eu vou lá. E ele não sabe de nada disso. Eu vou lá atrás dessa controvérsia. Você está dizendo de um jeito. Eu vi outra pessoa dizendo ali que existe controvérsia. E ele fica aquele que se dá o trabalho de escutar os debates, aí fica, um diz uma coisa, outro diz outro, traz uma corrente. Aí ele diz para o assessor, meu amigo, diante dessa loucura, deixa isso daí do jeito que está. Isso daí é um problema. Aí também ele trabalha o seguinte, e estão certos até certo ponto. Por isso que existe o tal da hermenêutica, e por isso que existem os profissionais do direito, doutora Tonaga. Você quer tirar isso da gente também? Não, deixa ser assim, graças a Deus. Agora, nós outros, não podemos ler de forma errada. Ora, você dizendo aí que querendo que um parlamentar tenha assessor, e os juízes? E no judiciário as aberrações que tem todo dia dos profissionais, dos cientistas, do concursado que não pode errar, um juiz, um ministro, um desembargador. Essas pessoas são intocáveis, eles não erram. O que eles dizem é como se fosse sagrado. Coitada! Esses não, o pobre do assessor nem fala que nem. Imagine, quanto mais um parlamentar que vem lá da agricultura dele, vem lá do gabinete médico dele, vem lá da engenharia, vem lá não sei de que lá, mas vem lá da construção civil, vem não sei de onde, vai se convencer de uma parte de um assessor? Nada. Eles aceitam realmente muita coisa do assessor, já que eu não digo, e se eles não viram que tem uma controvérsia, se não tem uma coisa, eles dizem, bom, então deixa assim mesmo. Do jeito que o assessor coloca. O assessor é ali para dar uma certa. Dar uma certa limpada para o texto não sair tão absurdo. É para isso. Mas tem que ser redigido de acordo com o que eles aprovaram. Se não for redigido de acordo com o que eles aprovaram, não vai modificar. Tem que ser redigido e seguir aquilo que foi aprovado lá na hora da leitura do dispositivo, porque o dispositivo, para ser aprovado, tem que ser lido tudo lá, né? Então, todo mundo escutou, publicizou aquela leitura, e daquele jeito tem que sair. Não é só línguas de português grosseiro e tal, mas não pode ser diferente. E se quiser mudar, aí tem que ser naquela oportunidade, através da força dos assessores também, mas tem que ser naquela oportunidade. Certo? Tá pensando que não é assim, não. Ora, esse conceito aí passou mais de 50 anos sendo discutido entre os juristas. Só veio se consolidar essa ideia, apesar do ministro Costa Manso ter dito isso em 1936, só veio se consolidar essa ideia na década de 70. Olha aí. 40 anos depois, e assim mesmo no princípio, ainda resistência. Hoje 80 e tantos anos, já quase 90 que está consolidado, mas é assim. Tá vendo? Então as coisas às vezes levam um século para poder. Quando eu digo aqui, olha, isso daqui um século tá bom, aí vocês ficam assim assombrados, porque a gente, quando é jovem, a gente pensa que as coisas que são feitas hoje, elas já vão ser aplicadas amanhã. Não, elas são feitas hoje para ver se daqui a 50 anos elas podem ser aplicadas. Elas são faladas hoje para ver se daqui a 100 anos elas ingressam no mundo do pensamento. É assim, as coisas não são do jeito que a gente pensa e acha que elas são. Infelizmente, não são. Mas isso a gente não nota agora, não. Não se preocupem com essa parte, não. Deixa o tempo passar. Isso é como uma história. Uma vez eu trabalhava com um juiz, ele já tinha uma certa idade, e ele tinha 3 óculos no bolso, certo? A letra dele era muito ruim. Eu levei um despacho dele para ele ler lá um trecho que eu não entendi nada. Aí ele olhou assim, pegou um óculos, olhou, aí não via, botou o segundo óculos, olhou, aí botou o terceiro óculos, olhou, aí não via. Aí tirou todos os óculos, aí encostou assim o papel no rosto. Aí foi disse, é tal coisa assim, assim. Aí eu disse, eu tinha 18, 19 anos, era irreverente.
Eu disse, mas doutor, o senhor tem 3 óculos, para quê? Porque depois o senhor tirou tudinho e leu sem nenhum óculos, então o senhor nem precisa desses óculos. Aí ele riu. O meu jeito aí foi disso. Meu filho, é o seguinte, eu não vou explicar, não. Com o tempo você sabe. Com o tempo você vai saber. Aí quando chegou um determinado momento na vida, eu precisei de mudar o óculos para bifocal. Eu tinha problema de mudar o óculos para bifocal. Quando, quando eu estava, o óculos estava ficando ruim, aí era o seguinte, quando eu estava passando a ter um problema na vista, aí toda vida que eu ia ler uma coisa, aí eu tirava o óculos para ler, né? E eu nem notava isso. Isso era uma coisa feita assim de forma tão automática. Aí, quando eu fui ao médico, aí o médico notou que eu estava com outro problema, ele fazia um óculos bifocal, e foi disse: você, quando vai ler uma coisa, você não está tirando sempre o óculos, não? Aí eu me toquei, né? E disse: realmente eu estou com esse vício. Eu estou com esse vício, achando que era um vício. Um vício horrível, eu estou tirando. Aí ele disse: não, é porque você está com tal coisa agora, que chegou a idade X. Aí daí eu digo: aí na mesma hora eu me lembrei da explicação do doutor José Humberto de Azevedo Barbalho, para fazer uma homenagem a uma grande figura que foi desembargador. Eu trabalhei com ele vários anos no cartório. Aí eu digo: agora isso já fazia mais de 20 anos. Agora é que eu estou sabendo ele depois foi desembargador, ele chama de desembargador, mas na época era o que o doutor Zé Humberto falou naquele dia. Então, a mesma coisa eu digo aqui. Não adianta eu dizer nada agora, não. Deixa. Com o tempo, você diz, bem que aquele professor falava. Isso é 20, 30 anos depois. Bem que aquele professor falava. Puxa vida. Mas, rapaz, olha, a gente só vai entender com o tempo. Não adianta. E é bom que vocês tenham essas ideias por enquanto. A gente, quando é jovem, tem que ter a ideia de incendiário. Depois vai ser bombeiro o resto da vida. Toca fogo, depois toca fogo no palácio, depois vai ficar o resto da vida apagando. Mas é bom, é desse jeito assim, né? Pois bem, é por isso. É complicado, doutora Tanagra. É por isso que eu defendo muito um estágio na Câmara ou no Senado, a Câmara que é mais dinâmica, né? No parlamento. Na época de estudante de Direito, eu fiz esse estágio, eu estava, sei lá, acho que no terceiro ano do curso de Direito, e fiz esse estágio no parlamento. Na época existia esses estágios, era muito interessante. Olha, era fantástico. Aí a gente apresentava projeto lá, era um parlamentozinho paralelo que funcionava, né? Lá. É a coisa mais engraçada, aquelas leis que a gente tinha mais empolgação de mudar para aperfeiçoar o direito, aí aqueles assessores parlamentares diziam: muda esse projeto aí não tem, não tem repercussão nenhuma, mas a gente querendo aprimorar as coisas. Ele dizia: não, bota um projeto aí. Aí na época não tinha divórcio. Aí disse: bota um projeto de divórcio. Vixe, aí pegou fogo. Foi uma discussão acirrada. Os outros projetos, ninguém queria nem assistir os debates. É desse jeito, é assim. A gente mesmo constata no exercício de uma atividade mesmo para praticar, só para praticar, para exercitar. A gente constata. É assim. É muito interessante, certo? Bom, minha gente, então, olha, o conceito de direito líquido e certo não é nada mais, nada menos do que dizer que é o direito subjetivo comprovado de plano. Então, o mandado de segurança, como ele tem que ser comprovado de plano, ele não existe dilação probatória, então ele tem que já vir com a prova, que deve ser uma prova documental. Aí é por isso que é concluído aqui dizendo: se é certo o fato, certo será o direito. Olha, aqui é o seguinte: certo será o direito, minha gente, se tem um fato que ele existe em razão de uma lei vigente, certo será a lei, porque é aquilo que eu disse: ela existe ou não existe, é certo nesse sentido. Não é que a lei seja certa no sentido filosófico, certo? De ser justa, isso, aquilo, é no sentido de existir, tá certo? Existir materialmente, né? E o problema da prova. Então, os fatos sendo incontroversos, a prova deve ser pré-constituída.
há de ser documental, não podendo padecer de dúvida, até porque não se admite dilação probatória, não havendo, por conseguinte, incidente de falsidade, é possível complementar os documentos frente ao que foi informado, alguns juízes complementam e outros nem tanto, e a jurisprudência também sempre vacila, mas, em regra, nem sequer complementação do documento se faz no mandado de segurança, certo? Então, para vocês terem uma ideia. Então, o mandado de segurança, ele, na realidade, trabalha. Agora, isso era muito relevante para a época. Por quê? Porque nós não tínhamos, por exemplo, até o Código de 74, nós não tínhamos um julgamento antecipado da lide. Mas o que foi o julgamento antecipado da lide? Foi trazer para uma ação ordinária essa mesma situação que é do mandado de segurança. Você veja como a evolução das coisas vão ocorrendo. Até 74, não existia julgamento antecipado da lide. Eu acho que eu já falei aqui para vocês, se eu não falei, fica dito aqui agora pela primeira vez. O Código de 39, ele obrigava que todos os processos tivessem uma audiência, mesmo que a audiência não tivesse prova nenhuma a produzir. E teria que fazer o quê? Fazia-se apenas as chamadas alegações finais, ou razões finais. Essas razões finais sempre se constituíam em dizer o seguinte: o autor ratifica os termos da inicial, o réu ratifica os termos da contestação. Pronto. E era aquilo que eu acho que, se eu não disse para vocês, disse para outra turma, que se chamava nos corredores do foro de papagaio. O que era o papagaio nos corredores do foro? Era fazer as alegações finais, porque do mesmo jeito que é hoje, 80% dos processos não tinha audiência. Certo? Ou não tinha prova para produzir, mas tinha a audiência. Certo? É por isso que ainda hoje os juízes têm dificuldade em trabalhar o artigo 357 do Código de Processo Civil. Por quê? Porque existe uma cultura que só tem 40 anos que perdeu. 40 anos. Quando for com 140 anos, a gente está aplicando o artigo 357 do Código de Processo Civil como a coisa mais nobre que aconteceu na história da humanidade. Mas vai demorar ainda mais 40 anos, no mínimo, para frente. Essa é a realidade. Como eu vi 3 realidades, eu vi a do Código de 39, do Código de 74, estou vendo aí do Código de 16, certo? Então, eu não tenho dúvida em falar isso, porque eu conheço de ciência própria. Aqui não é por ouvir dizer, nem porque vi em livro, não. É de ciência própria. Eu testemunhei toda essa história, certo? Sei como são as coisas. Então, naquela época, todo processo tinha uma audiência. Então, o mandado de segurança não tinha audiência. O mandado de segurança... Aí isso era uma coisa muito importante e relevante dentro de um sistema. Não é? Agora, hoje não. Todo processo é possível se trazer uma prova pré-constituída. Certo? Só quando não for possível. Se a prova for testemunhal, a prova for oral ou for pericial, técnica, dificilmente você vai ter condições de trazer. Só agora, quando é uma prova que é eminentemente ou exclusivamente documental, isso você faz em qualquer ação hoje. Olha, imagine dizer um negócio desse há 40 anos atrás. Era um sacrilégio jurídico. Era um sacrilégio jurídico. Então, são assim as coisas, certo? E eu ouvi demais isso. Não é? Muito bem, minha gente. Então, visto aí a questão das condições específicas do mandado de segurança, e principalmente essa questão do direito líquido e certo, aí é só você transportar o seguinte: no lugar de direito subjetivo líquido e certo, pode transportar esse conceito aí para direitos coletivos líquido e certo, que tem o mesmo resultado, certo? Desse conceito. O que é no mandado de segurança? Para quê? Para o mandado de segurança coletivo. O que é direito líquido e certo no mandado de segurança coletivo? São os direitos coletivos que eu tenho condições, o direito coletivo que eu estiver alegando, ou um direito difuso, ou o direito coletivo estrito senso, ou um direito individual homogêneo, mas desde que eu tenha condições de provar esse direito coletivo de plano, aí cabe mandado de segurança. Agora, se houver necessidade de produção de prova, nunca pode ser mandado de segurança. Isso tanto faz no direito coletivo como no direito individual. Certo? Aí você só transpor aí a palavra subjetivo, direito subjetivo para direitos coletivos, que você tem o mesmo conceito e a mesma ideia de direito líquido e certo no mandado de segurança coletivo. Tá certo? Olha como é interessante também.
certo? Então, esse aspecto é relevante. E também, aí, você trabalha toda e qualquer ação com essa ideia. Toda e qualquer ação, o direito subjetivo ou o direito coletivo, ele é posto no sentido... O direito subjetivo, ele é o quê? Ele é arrazoado. A questão dos fatos, como é que diz o Código de Processo Civil como requisito da petição? Os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. E a prova que venha a chancelar esses fatos. Olha lá, esses são requisitos da petição inicial. E o que é isso? É a causa de pedir. Todo o processo é assim. Todo, sem exceção. Então, vocês vejam como esse conceito é importante, porque ele aviva, ele melhor memoriza, ele melhor aperfeiçoa nosso conhecimento e nosso convencimento de como é trabalhado um direito material em uma demanda qualquer. Uma demanda qualquer. Isso é muito importante, muito interessante. Certo? Muito bem. Vamos agora. O restante desse roteiro aí, minha gente, eu apenas chamo a atenção que eu trago um roteiro, mas eu espero que vocês tenham visto o mandado de segurança, apontando aí a questão da legitimidade passiva, a autoridade coatora, e no mandado de segurança de hoje, a autoridade coatora tem que ser notificada, isso eu já falei também anteriormente, disse que ia voltar a repetir aqui, a autoridade coatora é notificada para prestar informações, né? E a entidade de direito público é cientificada, a entidade de direito público que pertence ao órgão, porque a autoridade coatora é o órgão, a autoridade, né? E o que eu já expliquei aqui, os órgãos são sempre as frações de uma determinada entidade de direito público, né? Os poderes são frações da entidade de direito público e assim por diante. Do mesmo jeito que eu falei lá para o controle de constitucionalidade concentrado, vale aqui para o mandado de segurança, certo? E se vocês já tinham visto mandado de segurança, por isso que eu invoquei lá sempre o mandado de segurança com a ideia de que vocês tinham visto já mandado de segurança. Eu sei que a turma de manhã ela está vendo mandado de segurança. Eu não sei se a turma da noite está vendo mandado de segurança. Não sei se é o mesmo professor. Se for o mesmo professor, com certeza está. Porque, às vezes, os professores dão importância ao mandado de segurança. Eu, por exemplo, quando ensinava direito, eu já ensinei procedimentos especiais na universidade, eu sacrificava alguns procedimentos especiais do código, certo? Para dar mandado de segurança, que eu achava mais importante. Eu digo, olha, esses outros instrumentos aí são rotineiros, fáceis, são conhecidos secularmente e tal. É melhor... Aí eu dava ali algumas ações importantes e depois mandado de segurança, porque eu achava mandado de segurança um dos procedimentos especiais mais importantes dentro do procedimento especial. Aí dava muito destaque ao mandado de segurança, certo? Hoje, a turma da manhã sempre me informa. Eu não sei de vocês, da noite, se o professor da noite dá mandado de segurança, se é o mesmo professor da manhã. Se for o mesmo professor da manhã, com certeza dá. E tendo visto mandado de segurança individual, lógico que facilita a compreensão de todos esses institutos. É por isso que eu estou falando aqui, só dando uma informação aqui para vocês, pensando que vocês, imaginando aqui que vocês não dizem nada, eu fico aqui, né? Só tudo eu penso, eu acho que vocês fazem, eu faço a pergunta, eu explico, eu tenho a dúvida, tiro, assim, vocês não dizem uma palavrinha, dificilmente, né, doutor Trantanagra? Dificilmente. Professor, a maioria da turma que pagou com CW. Então, com Wagner, então viu, que é o mesmo da manhã. Então viu, tá certo, tá ótimo. Certo? Bom, aí por quê? Porque vamos passar aqui para a parte de mandado de segurança coletiva, que são 2 artigos, mas são 2 artigos que têm um certo volume de informação e é importante a gente ver aqui esses artigos, certo? Olha, diz o artigo 21, o mandado de segurança é a regulamentação que houve na lei de mandado de segurança, nessa lei 12.016, de 2009, né? São esses 2 artigos, 21 e 22.
O mandado de segurança coletiva pode ser impetrado. Aí aqui trabalha com o quê? Com a questão da legitimidade, pelo partido político, com representação no Congresso Nacional. E aí, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes. Aqui é interessante. Há uma crítica pesada de que o mandado de segurança se prestou a defender direitos dos integrantes do partido. Agora, é preciso aliar aqui a situação na defesa de seus interesses legítimos relativos aos seus integrantes. Quer dizer, é preciso, não é um direito subjetivo de um membro de partido político, de um filiado ao partido político, que pode ser objeto de mandado de segurança coletivo pelo partido político. É quando esse direito do filiado diga respeito a uma atividade partidária e do objeto do partido, da finalidade e de como ele deve agir na condição de filiado ao partido, certo? Tem que aliar as duas coisas aí para poder dar sentido aqui, né? Olha, na defesa de seus interesses legítimos, interesse legítimo de quem? Do partido político e seus integrantes, né? Do partido político e seus integrantes. Eu penso que tem que aliar uma coisa com a outra. Não pode ser alguém que tem um problema lá qualquer particular e pedir ao partido para entrar com mandado de segurança coletiva. Não, não é assim, certo? Ou a finalidade partidária, olha aí, ou a finalidade partidária. E mais, quem é o. Então, aqui é interessante porque, ao definir a legitimidade, diz como é a pertinência temática, aí trabalha com aquela história da pertinência temática de quem é legitimado. Então, aí, o primeiro ponto é do partido político, né? O segundo é da organização sindical, entidade de classe ou associação. Aqui nós temos aqueles mesmos legitimados que nós já vimos lá do inciso 70 da Constituição, não é isso? Associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos direitos líquidos e certos. Olha, direito líquido e certo. Que direitos líquidos e certos são esses? Os direitos coletivos. Aqui já não são os direitos do direito subjetivo. Aqui são os direitos. Direito líquido e certo é o quê? O direito coletivo. O direito coletivo aqui é um direito, corresponde ao direito subjetivo no campo das relações jurídicas e direito individual, certo? Corresponde aos direitos subjetivos. Então, a defesa do direito líquido e certo da totalidade ou de parte de seus membros, ou associados, seus membros aí, no que diz respeito ao sindicato, à categoria, à classe, aos membros dessa classe e aos associados, no caso de associação, na forma dos seus estatutos, daquilo que for objeto do estatuto, para poder existir também a pertinência temática. E desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto, autorização especial. A autorização especial é aquela que exige ou uma procuração ou uma declaração específica para ajuizar, aqui no caso, um mandado de segurança, certo? Então, basta que haja o quê? Uma decisão assemblear. Não precisa daquela autorização específica, certo? Mas a associação, a entidade de classe ou sindicato, é bom fazer uma assembleia. Aprovou, está todos filiados, se for uma associação ou entidade de classe, e a categoria, se for sindicato, estão como se estivessem aprovando o ajuizamento do mandado de segurança coletivo aí, tá certo? Bom, então essa primeira parte exatamente diz respeito à questão dos legitimados e a pertinência temática desses legitimados. Nós já falamos de pertinência temática, é o vínculo existente entre o sujeito e o objeto da demanda, para que não seja legitimado em todo e qualquer mandado de segurança coletiva. É preciso que exista a questão relativa à pertinência temática. Não é? E o parágrafo 1 desse artigo diz: os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletiva podem ser coletivos, assim entendidos para efeito desta lei, transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular, grupo, categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária para a sua relação jurídica base. Por uma relação jurídica base, aliás.
E os individuais homogêneos são entendidos para efeito desta lei os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade de parte dos associados ou membros do impetrante. Bom, minha gente, aqui você veja, o legislador só tratou de duas espécies de direitos coletivos para efeito de objeto do mandado de segurança. E o principal direito coletivo, que é o difuso, o legislador não arrolou. Aí vem a grande questão. Então, o mandado de segurança coletivo não se presta, pela lei, assim, uma leitura apressada, pela lei, o mandado de segurança coletivo não se presta à defesa de direitos difusos. Imagina. Se você pegar os mandados de segurança que tem no Supremo Tribunal Federal, é onde se mais usa o mandado de segurança coletivo, todos, quase todos, se não todos, tratam de direitos difusos. Aí o legislador vai aumentar uma matéria. Olha como essa lei foi mal regulamentada, levando em consideração aquilo que eu falei com relação à lei de mandado de injunção. A lei de mandado de injunção foi uma beleza, ela captou tudo que o Supremo decidiu. Essa daqui não entende nada. Não... Olha aí o que é que assessor, viu, doutora Tamara? Olha aí. O assessor do parlamentar que era o relator dessa matéria, ele não entendia nada de direito do que o Supremo decidiu em mandado de segurança coletiva. Se ele tivesse seguido, pelo menos, o que o Supremo... Porque o Supremo foi altamente dinâmico em aceitar o mandado de segurança coletiva depois da Constituição. A partir do primeiro mandado de segurança coletiva, o Supremo Tribunal Federal conheceu, decidiu. O Supremo não colocou obstáculo nenhum. E vem a jurisprudência do Supremo em matéria de mandado de segurança coletiva. Essa é a mais avançada que pode existir. O legislador foi um desastre. Então, se tinha uma base jurisprudencial excelente para se aproveitar e colocar na lei. Olha, essa lei de 2009 estava com 20 anos da Constituição. Né? 20, ia para 21 anos. A lei de 2009, com 20 anos, pois não trouxe nada. Pelo contrário, o que o Supremo tinha decidido, ele deixou de colocar. Bom, aí é aquela história, olha. Pode ser um assessor que diz o seguinte: não, vamos botar na lei o que o Supremo não decidiu. O Supremo já decidiu essa outra parte aí, nem precisa, todo mundo já sabe. Um jurista deve saber. Olha aí, olha aí. O jurista deve saber. Mas meu amigo, tem tanto jurista com J minúsculo que a gente nem vê o voto. Esse aqui é o detalhe. Aí vem a dificuldade. Quantos não escrevem? Se tem que comprar os livros, que a gente não sabe o que é aquilo da besteira que estão dizendo lá dentro do livro, né? Ainda se compra livro, ainda se escuta palestra, se escuta aula, se escuta o besteirol da vida, dizendo que não cabe mandado de segurança na defesa de direitos difusos, porque o legislador não arrolou. Meu Deus do céu! Aí é preciso conhecer o quê? O direito vigente. Mas, professor, onde é que está do direito? O direito faz parte do direito também a decisão judicial. A jurisprudência consolidada do Supremo integra o direito. É fonte do direito também. É fonte de direito, viu, minha gente? A lei é fonte de direito e a jurisprudência. A jurisprudência, quando é reiterada, quando tem casos repetitivos e assim por diante. Essa daí compõe a ordem jurídica. Inclusive, a aplicação é obrigatória. O recurso repetitivo é obrigatório. A jurisprudência reiterada do Supremo é obrigatório aplicar, entendeu? Isso é muito interessante. Então, isso é o direito vigente. É o direito, é a ordem jurídica posta. Está compondo a ordem jurídica posta, certo? Isso é muito interessante. Bom, então, no que diz respeito a essa ideia aí do parágrafo 1, eu não tenho dúvida, minha gente, em reconhecer que existe perfeita aceitação da ideia de que cabe mandado de segurança coletivo também de direitos difusos, certo? Agora, nos direitos individuais, aí o inciso 1 aqui, que corresponde no Código do Consumidor ao inciso 2 do parágrafo 1 do artigo 81, tá? Ele define os direitos coletivos estritos da mesma forma, não alterou absolutamente nada, né? Por isso é que eu fui buscar, olha, lá no Código do Consumidor, a ideia de um direito, de uma teoria geral do processo coletivo.
Você veja, onde tem aqueles conceitos de lá, eles estão. Se você pegar o Estatuto do Idoso, tem a mesma coisa, o mesmo conceito lá, tanto os direito difuso como o direito coletivo estrito sensu. No Estatuto do Idoso, que tem no individual homogêneo, acrescentando aquela ideia que a gente falou na época, eu digo, nas primeiras aulas, quando a gente estudou a questão dos direitos individuais homogêneos, suas características, a dificuldade que o Supremo e o STJ têm em reconhecer os direitos individuais homogêneos como o Ministério Público legitimado, mas reconhece naqueles casos em que diz que o direito individual homogêneo seja de relevante valor social ou de interesse público. Né? Essa ideia foi transposta para o Estatuto do Idoso. Se você olhar lá no Estatuto do Idoso, no artigo 78, 70 e qualquer coisa do Estatuto do Idoso, você vai ver que o conceito de direito líquido e certo é nesse sentido. Aqui, como ele definiu, individuais homogêneos são entendidos para efeito desta lei, os decorrentes para efeito desta lei, os decorrentes de origem comum, lá no inciso 3 do artigo 81 do Código do Consumidor, do parágrafo 1 do artigo 81 do Código do Consumidor, para aqui, não diz para efeito desta lei, aqui diz para efeito desta lei de origem comum. E aqui ainda acrescenta, e da atividade ou situação específica, da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante. Aí aqui, tendo em vista aquela situação que tem aqui, que eu falei da história dos integrantes, dos interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, então, no que diz respeito aos direitos individuais homogêneos, é preciso que exista pertinência temática, né, com relação aos membros do partido, para poder se tratar de assuntos que digam respeito às atividades partidárias. E aqui, nos direitos grupo de origem comum e da atividade, olha, atividade partidária, ou da situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante, quer dizer, associados da associação ou membros de uma determinada classe, de uma ordem, conselhos, etc, etc. Certo? Como a gente já definiu que é classe lá, e que grupo, categoria ou classe. Tudo foi bem explicado lá quando a gente trabalhou o conceito de direitos coletivos estrito sensu do parágrafo único do artigo 81 do Código do Consumidor. E vale aqui, em todo canto, certo? Aí, na realidade, essa segunda parte é mais com relação à questão da pertinência temática. E, nesse ponto, o parágrafo realmente explica, aliás, o início do inciso explica, para efeito desta lei, né? Para efeito desta lei. Tem a restrição, porque tem que se limitar à questão de uma atividade partidária, a questão de assuntos e temas relativos ao encargo da condição de membro de um partido político, ou, como chama a lei eleitoral, filiado. Não é? Tá certo? Então, aí nós temos o artigo 21. Agora, no artigo 22, nós temos o quê? Nós temos, no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categorias substituídos pelo impetrante. Aqui é que nós temos aquele artigo 103, né, do Código do Consumidor, mas aqui ficou altamente mal redigido, tivesse repetido, teria sido muito melhor, mas não. Quis ser altamente sintético e exagerou na dose do sintetismo, certo? Olha, no mandado de segurança coletiva, a sentença fará conjugada. Aqui, na realidade, é o seguinte, a leitura é aquela sempre que eu expliquei lá. No mandado de segurança coletiva, a sentença, após o seu trânsito em julgado, produzirá efeitos com relação aqui, limitadamente, aos membros do grupo
ou categoria substituídos pelo impetrante. Ora, se como o legislador aqui definiu só direitos coletivos e estrito senso individuais homogêneos, aí os efeitos da sentença após o trânsito em julgado, ele também só estendeu aos membros e aos associados da categoria, aos membros e limitadamente ao grupo ou categoria. Ou a pessoa ligada entre si com a parte contrária por uma relação jurídica base, certo? Ou categoria de pessoas. Aí nós temos o quê? Nós temos aí os chamados direitos coletivos em estrito senso. Não é? Nos direitos coletivos em estrito senso, não é? Que nós vimos que é limitado ao grupo, categoria ou classe, não é? Ou por uma relação jurídica base. Aliás, ligados por uma relação jurídica base. Ligados por uma relação jurídica base, porque eles estão ligados a uma associação, a uma entidade de classe ou ao sindicato. Esse é o significado da expressão ligado por uma relação jurídica base. É porque eles estão vinculados a uma dessas entidades, tá certo? E aí o legislador restringiu os efeitos aí, que está também da forma como está lá no inciso 2 do artigo 103, né? Mas de uma forma aqui muito, quase que incompreensível, muito mal redigido, muito mal feito, incompleto. Como lá tudo está explicado, cada uma das coisas, fica mais fácil da gente entender com relação ao direito difuso, com relação ao direito coletivo estrito, com relação ao direito individual homogêneo e assim por diante. Certo? Mas esse artigo 22, capto, ele, na realidade, é um enredo, uma possibilidade do que está previsto no artigo 103 do Código do Consumidor, só que de forma muito incompleta e de redação péssima. Né? Redação péssima. O assessor desse parlamentar aqui, doutora Tanaga, não entendia nada de processo nem de direito coletivo. Nada, 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 nada. Olha aí, olha aí. Esse é o desastre também, né? Na época, quando essa lei saiu, houve tanta reclamação da forma péssima como ela foi regulamentar, como ela regulamentou a matéria, que a desculpa que foi dada é que o relator dessa matéria era um parlamentar, que até do Nordeste, era um senador que estava ele estava terminando o mandato. Reparem que essa lei, ela é de, quer ver? Essa lei é 2009, ela é do final do ano, uma coisa assim, do ano 2009. E o parlamentar ia encerrar o mandato e tinha havido eleições e ele não tinha sido, ou não era mais candidato, eu sei lá, eu sei que ele ia terminar a legislatura e se ele não aprovasse o projeto até o final da legislatura, aí a matéria não ia ser mais regulamentada tão cedo e tinha que mudar de relator e tal. Aí, para prestigiarem o relator, aprovaram a toque de caixa, mas foi a toque de caixa mesmo. Aí saiu esse pandemônio de lei, certo? Muito mal regulamentado. Toda a doutrina reclama, porque até dificuldade de se explicar os assuntos passou a ter diante da pobreza, da imprecisão, da falta de conceitos objetivos, e num momento histórico, agora em 2009, que já se conhecia bem os direitos coletivos, o processo coletivo, e se trabalhar uma norma de uma maneira tão incompreensível e incompleta foi muito desastrosa. Aí é por isso que nesse assunto do mandado de segurança coletiva, eu recomendo quem for precisar de trabalhar isso, estudar em concurso, aperfeiçoar conhecimento sobre ele, ou trabalhar num canto que precisa trabalhar com mandado de segurança coletiva, eu recomendo que estude a jurisprudência do Supremo. Estudar a jurisprudência do Supremo sobre mandado de segurança coletiva é muito mais proveitoso do que o texto da lei, por incrível que pareça. Ou para se entender o texto da lei, para se entender o sentido do texto da lei.
ou completar aquilo que falta no texto da lei. Por exemplo, o mandado de segurança coletiva em matéria de direitos difusos é exatamente o que está muito bem posto na jurisprudência do Supremo. E aí o legislador nem trouxe. Imagina. Uma coisa assim, inconcebível. Inconcebível. Não é? Complicado, viu, doutora Tanaga, essa história do legislar. E olha aí o intérprete, se não tiver, se não for um intérprete que tenha conhecimento da matéria, aí ele vai se limitar a ler o que está no texto da lei e o desastre está feito. O desastre está feito. Porque se você for tirar mandado de segurança coletiva de acordo com o texto dessa lei, o Supremo até hoje nunca nem citou essa lei. O Supremo, como o Supremo estava muito na frente e tinha avançado extraordinariamente na jurisprudência, ele preferiu continuar a citar, a trabalhar a jurisprudência dele. Nem deu nem cabimento que essa lei está em vigor. Pergunta ao pessoal do Supremo, que não estão interessados nisso, não. O Supremo deu uma leitura ao inciso 70 da Constituição de forma mais ampla possível. Para vocês terem uma ideia, e aqui para aproveitar, o Supremo, olha que não tem aí. Olha, aí só tem legitimidade do partido político, associação, sindicato e entidade de classe. Só são esses 4 legitimados, mandado de segurança coletiva, não é? Pois o Supremo já deu legitimidade a parlamentar individualmente entrar com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Para vocês terem uma ideia como o Supremo está muito preocupado com essa lei. Entendeu? Ele está lendo a Constituição. Então, isso daí, você veja o seguinte, que no mandado de injunção, nós vimos que o mandado de injunção pode ser utilizado individualmente por qualquer pessoa. Né? No mandado de segurança coletiva, não deu. Tem um mandado. Aí você pode mandar de segurança individual. Mas aí devia, no mandado de segurança individual, certo? Ter feito como o mandado de injunção fez, estender os efeitos da decisão quando se tratar de pessoas na mesma situação análoga. Olha aí, teria sido um avanço extraordinário. Não é? Teria sido um avanço. Porque tratar aí o mandado de injunção, o mandado de segurança como o mandado de injunção, era salutar. Você vê, a lei de mandado de injunção é posterior, a lei de mandado de injunção é de 2016, né? Essa daí é de 2009, né? 2009. Mas o mandado de segurança é um instituto conhecido, era um instituto que já vinha se estudando há mais de 80 anos, né? Há 70, 80 anos. Então, era para ter sido melhor trabalhado, muito melhor regulamentado. E aí você veja o seguinte, essa lei 12.016, ela praticamente repete a lei 1533 e trouxe sobre o mandado de segurança coletiva, para não dizer que não regulamentou o mandado de segurança. Esses 2 dispositivos foi um desastre. A pobreza logo dos dispositivos. Não tem nenhum capítulo assim destacado do mandado de segurança coletiva, de forma a bem sistematizar o Instituto, trabalhar a jurisprudência do Supremo. Não tem nada. Pobreza franciscana. Entendeu? Essa é que é a realidade. Pobreza jurídica franciscana aí. Certo? Bom, aí no parágrafo 1º do artigo 22 diz: o mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 60 dias, a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva. Bom, este parágrafo 1º, ele corresponde ao Código do Consumidor, artigo 104, primeiro ponto. Segundo ponto, ele realmente... Aí o mandado de injunção repetiu esse dispositivo no mandado de injunção. O mandado de injunção, lá no artigo 12, 13, por ali assim, tem um dispositivo exatamente igual aí. Tá certo? Dizendo que não há litispendência entre o mandado de injunção coletivo e o mandado de injunção individual. Não é isso? Nós vimos lá.
E para que você obtenha os benefícios, os favores, ou execute a sentença de um mandado de injunção coletivo, é preciso que você tenha desistido do seu mandado de injunção individual. Aqui no mandado de segurança é a mesma coisa, certo? Então, nesse ponto aí, pelo menos ficou sendo os institutos se equiparam e há total simetria. E a simetria aí é o que é? Não há, como não há no processo coletivo como um todo, litispendência entre o processo individual e o coletivo, certo? Segundo, você pode se beneficiar da coisa julgada do processo coletivo. No processo coletivo como um todo, você tem que pedir suspensão do seu processo. No processo coletivo, de mandado de segurança coletiva e de mandado de injunção, é preciso que você peça desistência do mandado de injunção ou de segurança individual, tá certo? Essa diferença existe para efeito de obtenção dos favores ou do reflexo da coisa julgada em seu benefício de um processo coletivo dessa espécie ou dessa subespécie, mandado de injunção ou mandado de segurança coletiva, tá certo? Bom, aí em seguida vem o quê? O parágrafo 2º. No mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Olha aí, a tal da norma restritiva sempre. Aí está dizendo que não pode ser concedido no mandado de segurança coletivo uma liminar, olha aí, sempre normas restritivas, né? Uma liminar sem que se ouça a parte contrária, sem a audiência da parte contrária. Então, é preciso que se ouça a parte contrária no prazo de 72 horas. O prazo aí é de 72 horas, tá certo? Então, nós temos aí o quê? A questão relativa ao problema da liminar no mandado de segurança coletiva, que não pode ser concedida sem ouvida da parte contrária. E essa ouvida da parte contrária é no prazo de 72 horas, que é para se manifestar só e tão somente sobre a liminar. Né? O liminar que você vê o seguinte, o legislador agora de 2009 ainda trouxe a terminologia liminar, aquela terminologia clássica, antiga e tal. Hoje poderia ser uma tutela provisória. Você veja, o legislador de 99, nas ações de controle de constitucionalidade, já mudou a linguagem para medida cautelar, porque não era medida cautelar. Significa que pode, porque liminar, na época, se trabalhava também com a ideia que só podia ser concedida no início, no limiar do processo. Né? Quando foi medida cautelar, o legislador trabalhou ali nas ações, pode ser em qualquer fase do processo. Isso foi trabalhado. Por quê? Porque se tinha já o Instituto da Tutela Provisória, e a tutela provisória pode ser em qualquer fase do processo. Né? Então, essa era a concepção já do Código. Um instituto como mandado de segurança regulamentado em 2009 ainda vem com as ideias da década de 70, ou antes da década de 70, do Código de Processo Civil. É brincadeira. É assim, tá vendo? Essas coisas aí que precisam ser, às vezes, bem trabalhadas. E o intérprete, olha o trabalho que dá para o intérprete, né? Porque quanto mais o legislador minimiza os institutos, apresenta incongruências, incompletudes, mais o intérprete tem que trabalhar. Mais exigência se quer que o intérprete trabalhe. Mais exigência vai se exigir, a exigência vai exigir do intérprete, né? Mais exigência vai exigir do intérprete. Pois é. Porque
ele precisa de dar o sentido completo do Instituto, e é a questão da ciência do direito. Ele tem que utilizar agora a ciência do direito para completar a questão da interpretação da norma e a compreensão no seu sentido exato, completo, com todos os ingredientes que a matéria requer. Então, é isso, minha gente, que eu gostaria que vocês ficassem. Nós temos aí só 2 temas agora para tratar, que é a ação de anticorrupção das empresas, que na segunda-feira a aula sobre esse assunto vai ser síncrona, talvez, eu não sei, vai depender aí como as coisas vão andar. Na sexta-feira, na quinta-feira, aliás, aí talvez a aula seja síncrona, porque a continuidade do tema eu já tenho gravado, aí talvez eu dá. E na outra segunda-feira, vou ver se dá para dar em 2 aulas, a ação de anticorrupção das empresas, para depois trabalhar numa aula a questão das ações relativas à questão eleitoral, tá certo? Aí essa daí será síncrona, se Deus quiser. Espero que seja. Então vai depender daqui para... Hoje é quinta, né, já? Então, segunda-feira eu explico como é que a gente vai ter as outras aulas, certo? Daqui para lá a gente vai ter, se Deus quiser, certo? E segunda-feira também eu já estou passando a terceira avaliação, né? Para poder a gente já encerrar, se Deus quiser. E se eu daqui para segunda-feira não mandar a nota, mas no decorrer da próxima semana, com certeza. Certo? Já anota. A turma da noite eu já corrigi aí quase um terço mais ou menos. Tá? Então já está bem adiantado. Aí agora vamos trabalhar o restante para a gente dar a nota ainda daqui para no começo da próxima semana, se Deus quiser, logo no começo da semana. Certo? Se não vier antes. Ele vai depender aqui da minha disponibilidade de tempo. Ok, pessoal? Então, mais um instrumento processual, olha. A gente, quando começa aqui a ver a quantidade de instrumento processual, meu Deus do céu, vai dar tempo para ver tudo isso? Vai. Calma, com o tempo a gente, olha, utiliza o tempo na medida exata, né? E como vocês não fazem questionamento, a gente até antecipa. A gente antecipa, terminando antecipando o tempo, né? Muito bem, então vamos ficar por aqui hoje para não começar um assunto novo, em poucos minutos, né? Então, fica uma boa noite, bom final de semana, bons estudos, tudo que vocês forem fazer que seja o melhor possível, tá bom? Então, até segunda-feira, se Deus quiser, tá bom? Tchau. Valeu, professor. Boa noite, turma. Boa noite, professor. Até segunda-feira. Deus quiser. Tchau. Amém. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, Lúcia.